Muito boa noite a todos. Hoje, sábado, 6 de novembro de 2021, estamos dando início a mais uma palestra pública do Centro Espírita Raio de Sol. Mais uma vez, é uma satisfação imensa tê-los conosco. Agradecemos a presença de cada um e que cada um esteja com Jesus. Hoje, o nosso palestrante é o Felipe Costa, jovem trabalhador lá da casa, e ele vai desenvolver o tema As Linguagens do Amor. Esse tema, As Linguagens do Amor, ele é um livro de um escritor famoso chamado Gary Chapman, que o tema do livro é As 5 Linguagens do Amor. Então, é um tema bastante interessante e ele vai trazer isso aí para a ótica espírita, fazendo algumas associações. E, claro, vai falar da palavra amor, que ela está constante em tudo que a gente faz na vida, e é o nosso grande objetivo. Então, vamos iniciar lendo nossa mensagem evangélica, para a gente poder sintonizar, para a gente poder entrar no clima. Depois faremos a nossa prece inicial, e sim, a gente passa a palavra para o nosso palestrante. A nossa mensagem, ela está no livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É um livro bastante interessante para aqueles que desejarem comprar no futuro, para ter um livrinho de cabeceira, para ficar lendo mensagens naqueles momentos talvez angustiantes, ou umas mensagens ao acordar ou dormir. Existe uma coleção chamada Coleção Fonte Viva, que são alguns livros psicografados por Chico Xavier, do Espírito Emmanuel. Então, são frases edificantes. E a nossa mensagem hoje é a mensagem número 44, o cego de Jericó, dizendo: que queres que te faça? E ele respondeu: Senhor, que eu veja. Isso está em Lucas 18:41. O cego de Jericó é das grandes figuras dos ensinamentos evangélicos. Informa-nos a narrativa de Lucas que o infeliz andava pelo caminho, mendigando. Sentindo a aproximação do mestre, põe-se a gritar, implorando misericórdia. Irritam-se os populares, em fase de tão insistentes rogativas. Tentam impedi-lo, recomendando-lhe calar as solicitações. Jesus, contudo, ouve-lhe a súplica, aproxima dele e interroga com amor: que queres que eu faça? À frente do magnânimo dispensador dos bens divinos, recebendo liberdade tão ampla, o pedinte sincero responde apenas isto: Senhor, que eu veja. O propósito deste cego honesto e humilde deveria ser o nosso em todas as circunstâncias da vida. Mergulhados na carne ou fora dela, somos às vezes esse mendigo de Jericó, esmolando as margens da estrada comum. Chama-nos a vida, o trabalho apela para nós, abençoa-nos a luz do conhecimento, mas permanecemos indecisos, sem coragem de manchar para a realização elevada que nos compete atingir. E, quando surge a oportunidade de nosso encontro espiritual com Cristo, além de sentirmos que o mundo se volta contra nós, induzindo-nos à diferença, é muito raro sabermos pedir sensatamente. Por isso mesmo, é muito valiosa a recordação do pobrezinho mencionado no versículo de Lucas. Porquanto não é preciso compareçamos diante do Mestre, com volumosa bagagem de rogativas. Basta-lhe peçamos o dom de ver, com a exata compreensão das particularidades do caminho evolutivo. Que o Senhor, portanto, nos faça enxergar todos os fenômenos e situações, pessoas e coisas, com amor e justiça, e possuiremos o necessário à nossa alegria imortal. Muito bonita a mensagem lida, e vamos todos fechar os olhos, vamos mentalizar Jesus e vamos orar. Vamos pedir ao Mestre Jesus que nos dê força, nunca esquecendo de agradecê-lo sempre pelo dom da vida, pelo dom da sapiência, pelo dom de podermos estar aqui, sentados nesse momento, aprendendo a amar, aprendendo
a buscar temas que nos façam evoluir moralmente. Então, muito agradecidos estamos, Mestre Jesus, agradecidos pela espiritualidade que nos apoia, agradecidos por, mais uma vez, podermos passar ensinamentos evangélicos de tua obra a todos aqueles irmãos que assim desejarem, e que possamos cada vez mais atingir corações, atingir mentes de irmãos. Mestre Jesus, que todos aqueles que estão sofrendo possam encontrar em Ti amparo, possam encontrar em Ti a força necessária para transpor os obstáculos que a vida lhe impõe, sempre tendo em mente que esses obstáculos são expiações que nós necessitamos para nosso crescimento e engrandecimento moral. Então, Mestre Jesus, imbuídos, mais uma vez, informando no sentimento de profunda gratidão, nós te pedimos permissão para dar por iniciada mais uma palestra pública do Centro Espírita Raio de Sol. E que o Senhor possa intuir o nosso palestrante, que as palavras possam sair com fluidez, e todos aqueles a quem essa mensagem chegar possam estar de mente aberta, de coração puro, a qual essas palavras sejam campos férteis, essas palavras entrem como sementes em campos férteis para o nosso crescimento intelectual. Então, Mestre Jesus, falando em nome do Centro Espírita Raio de Sol, pedimos que esteja conosco hoje e para todo sempre. E que assim seja, graças a Deus. Então, nesse momento, nós passamos a palavra ao palestrante, Felipe Costa, e desejamos que Jesus esteja com ele. Perfeito. Obrigado, Fábio. Obrigado, Pai. É sempre uma grande satisfação estar aqui conosco, estar aqui neste centro, nessa oportunidade em especial, apresentando mais um trabalho, mais uma palestra para o nosso Centro Espírita. Essa é a terceira palestra que eu apresento esse ano, momento em que eu comecei a trabalhar efetivamente pelo nosso centro. E assim como as palestras anteriores, a primeira grata satisfação é estar dividindo com meu pai, estar dividindo com esse espírito que está aqui dividindo na minha vida também, essa palestra, de estar aqui conduzindo e sendo conduzido por ele, ao mesmo tempo em que sou conduzido nessa jornada espiritual por ele. Então é uma satisfação enorme, ainda mais porque o tema de hoje é sobre amor. E quem melhor do que meu pai para que eu possa falar sobre a aplicação do amor na vida cotidiana? Então, essa terceira palestra, como eu mencionei, as duas anteriores eu falei sobre caridade e sobre política e espiritismo. Dessa vez, agora falando sobre amor e trazendo um paralelo, uma chamada interseccionalização, com um tema para fora do espiritismo, que é um livro chamado As Cinco Linguagens do Amor, do autor que meu pai já citou, Gary Chapman, que ele resumidamente tenta esmiuçar a forma que o amor se manifesta e a forma que nós podemos manifestar esse amor ao mesmo tempo que nós o recebemos em nossa vida. Então, a gente que é espírita, a gente fala muito, está lá no Livro dos Espíritos, o livrinho que está aqui do meu lado, por exemplo, que é o amor quem conduz à caridade e que fora da caridade não há salvação. Mas é interessante que a gente aprofunde um pouco mais sobre o conceito de amor, aprofunde um pouco mais o que a gente precisa entender sobre o amor, as manifestações que ele tem e as aplicações que nós podemos trazer para a nossa vida cotidiana. Então, antes de iniciar, queria só registrar um agradecimento à minha namorada Valesca, que foi quem me apresentou esse tema, me apresentou essa literatura, apresentou esse autor, e que ela pôde apresentar e detalhar um pouco mais a forma que o amor se manifesta, tanto na vida teórica quanto na vida prática. Então, registrado o agradecimento, a gente pode passar de folha, por gentileza. Então, meus irmãos, para introduzir a temática, eu preciso primeiro explicar para vocês o que são as linguagens do amor. As linguagens do amor são, de forma muito resumida, são as expressões, as formas em que nós manifestamos esse amor, como eu falei agora há pouco. Ou seja, a forma que nós amamos, a forma prática que nós amamos. Essa linguagem do amor, ela tem dois caráteres. O caráter da manifestação, o caráter de dar o amor,
e também o caráter do recebimento, de receber o amor. E nós precisamos entender a forma que nós damos o amor e a forma que nós recebemos o amor. Essa teoria, como eu já mencionei, ela foi criada por esse autor americano, que nós daqui a pouco falaremos sobre ele, e que ela sugere a facilitação da compreensão dessas formas do amor, ou seja, que nós possamos melhor entender como o amor é manifestado em nossas vidas, como a minha relação com meu pai, por exemplo, e o amor mútuo que nós sentimos um pelo outro é manifestado. A forma que ele, por exemplo, gosta, que eu demonstro o amor que eu sinto por ele, e a minha forma de demonstrar o amor que eu sinto por ele. São essas as compreensões trazidas através dessa teoria. E aí essa teoria, nós vamos esmiuçar melhor daqui a pouco, ela divide em 5 tópicos, em 5 manifestações de amor a essa linguagem, que seria através de palavras, através do tempo, através de presentes, através de gestos e através do carinho físico. São essas os cinco, digamos assim, conglomerados de manifestação do amor. E aqui cabe uma importante explicação. Essa é a teoria trazida por este autor, Gary Chapman. E ele mesmo, no livro dele, menciona que existem várias outras catalogações de amor. De livros, por exemplo, 100 formas de amor, 365 formas de amor, e por aí vai. Mas ele entende que o amor é dividido por essas 5 formas, e que aí nós vamos passar a detalhar um pouco daqui a pouco. E aí, só para melhor resumir, melhor recapitular, essa teoria criada por ele foi uma teoria voltada para casais, para um relacionamento matrimonial e conjugal, uma vez que o próprio autor ele trabalha nesse sentido, trabalha como conselheiro conjugal e amoroso para relacionamentos. Só que, uma vez que a gente está fazendo uma palestra espírita e é do nosso interesse levar esse entendimento para as manifestações do nosso cotidiano, a gente vai transportar essas manifestações do amor para as nossas relações humanas, para as nossas relações materiais. Não é porque eu e meu pai não somos casados, por exemplo, a nossa relação humana é outra, é de pai para filho, que nós não conseguimos adaptar essas manifestações de amor ao nosso relacionamento. Então, o objetivo da palestra é esse. E só por uma questão metodológica, superada a introdução, eu pretendo primeiro explicar os conceitos de linguagem e de amor, para que a gente entenda de fato os conceitos que a gente está tratando. Posteriormente a isso, falar um pouco sobre a obra e o autor da obra, para que nós possamos entender de onde é que vem esses conceitos, essa teoria, de onde é que vem esse conhecimento, e, finalmente, esmiuçar as 5 linguagens que eu já mencionei para vocês, que, repetindo, são manifestações através de palavras, de tempo, de presentes, de gestos e de toque físico. Então, pode passar o slide, pai, por gentileza. O primeiro conceito que nós precisamos entender é o conceito da linguagem. O que é uma linguagem? Nós estamos falando aqui sobre linguagem de amor, mas ok, o que é uma linguagem, conceitualmente? A linguagem, de maneira objetiva, é a capacidade de produzir e compreender ideias pela comunicação. Ou seja, é a capacidade de se comunicar através de sons, através de idiomas, através de textos, por aí vai. Mas a linguagem específica que nós tratamos aqui, o conceito de linguagem, vem do próprio conceito de língua, que seria a comunicação pelo idioma, por exemplo, a comunicação pelas palavras. Mas nesse caso, não somente. Então, o conceito de linguagem é esse: é a compreensão e a produção da capacidade de se comunicar. É garantir que você fale e a outra pessoa escute. É garantir que você faça algo e a outra pessoa lhe compreenda. E assim vice-versa. E o porquê é importante falarmos sobre linguagem? Porque não se faz uma linguagem em sintonia, você não consegue se comunicar com uma pessoa propriamente dito, e você assim não consegue gerar compreensão se houver um problema na linguagem. E o autor usa um exemplo muito cristalino a respeito disso, que são os próprios idiomas. Como é que um inglês, que só sabe falar inglês, vai conseguir se comunicar em sintonia com um japonês, que só sabe falar japonês? É por isso que entender a linguagem é algo importantíssimo para o tema de hoje. Porque uma vez que nós vamos falar sobre o amor e as manifestações dele através da linguagem,
Nós precisamos entender esse conceito de linguagem. Nós precisamos entender o porquê nós falamos sobre essa linguagem. E aí, para finalizar a conceituação de linguagem, cada indivíduo, naturalmente em relação ao amor, possui a sua própria linguagem. Eu tenho a minha, meu pai tem a própria, cada um dos que está aqui nos ouvindo nessa noite tem a sua linguagem de amor, e que essa linguagem realmente ela é individual. Ela é construída através das nossas experiências, através das nossas vivências, através do que experimentamos com o amadurecimento de cada uma de nossas vidas, e que por conta disso, cada um de nós tem de fato a sua maneira de amar, a sua maneira de manifestar esse amor. E aí é importante para uma questão de amor que você compreenda a linguagem de quem você está amando, de quem você está se comunicando. Pode passar. E aí por isso nós falamos agora sobre o amor. O amor, por uma conceituação do dicionário, por exemplo, ele é tido como a forte afeição por outra pessoa, que ela pode vir do sangue, pode vir do nossa relação de parentesco, ou ela pode vir de relações sociais. E no nosso caso, espíritas, nós entendemos também as relações espirituais, que elas ultrapassam essa vida, que elas vêm de outros contextos espirituais, por exemplo. Mas, objetivamente, o amor é isso. É a forte afeição por outra pessoa. É esse forte sentimento que nós temos por outra pessoa. E que esse sentimento vem de graça. Quem nós amamos de graça, sem cobrar nada em troca. Esse é o verdadeiro amor. Essa palavra, ela deriva do latim amore, que ela é traduzida como a emoção que nos leva a desejar o bem a outra pessoa. Ou seja, gostar de graça de uma outra pessoa, sem razão. A gente simplesmente gosta, a gente simplesmente ama, a gente simplesmente sente essa emoção. Então, esse é o conceito de amor, a forte afeição que nós sentimos por outro, que não necessariamente cobramos algo em troca, que nós só sentimos, que é uma manifestação do nosso coração. E aí, para melhor compreensão dessa conceituação, eu quis trazer duas frases que falam sobre o amor. A primeira, é claro, do nosso guia maior, que é Jesus Cristo, que ele fala assim: ame a teu próximo como a ti mesmo, e não faças aos outros o que não quer que façam contigo. A chamada regra de ouro da filosofia. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Ponto. Ame a teu próximo como a ti mesmo. Jesus, quando ele diz sobre essa forte emoção, ele está apenas dizendo: tenha essa forte afeição, esse forte sentimento de desejar o bem a outra pessoa para todas as pessoas. Ame ao próximo como a ti mesmo. E outra citação é do Padre Fábio de Mello, um espírito extremamente evoluído, um espírito extremamente que nos serve como exemplo para nós brasileiros, que ele fala assim: amor a gente não aprende nos livros, na faculdade, com conselhos, com teorias. Amar a gente aprende amando. Ponto. Amar a gente aprende amando. Não existe uma fórmula mágica para que a gente aprenda o amor. A gente simplesmente ama. Então esse é o conceito de amor, a forte afeição que nós temos por outro, que nós simplesmente amamos e que nós devemos amar a todos como nós amamos a nós mesmos também. Pode passar, pai. E aí, o nosso evangelho espírita, muito mencionado em qualquer palestra espírita, ele traz algumas conceituações de amor também, todas elas retiradas de perguntas do livro dos Espíritos, que ele fala assim: o amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. Está lá na pergunta 888, item A. Ou seja, o amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. O amor é esse sentimento que nos atrai, que nos faz estar perto de outra pessoa que gostamos. Já na pergunta 938A, é dito que o amor é a necessidade do homem de encontrar corações com que simpatize. Então, o amor é uma atração, mas também é uma necessidade que nós seres humanos temos, que nós espíritos temos, de buscar outras pessoas que estejam na mesma sintonia, na mesma vibração energética que nós estamos. Pessoas com quem nós simpatizamos. Já na pergunta 485 do Livro dos Espíritos, é dito que o amor é a afeição e a estima do espírito a uma pessoa, que é agregada como paixão humana,
Ou seja, que o amor, quando o espírito encarna, quando o espírito está aqui presente, está aqui de carne e osso, por exemplo, ela é agregada como paixão sentida pelo homem, mas que na verdade essa paixão é sentida pelo espírito. E esse espírito sente a estima e a afeição àquele que ama. E por fim, é dito lá na pergunta 886, que é a pergunta que abre o subtópico das leis morais, falando sobre as leis de justiça, amor e caridade, nesse subtópico falando sobre o amor e caridade, dizendo que o amor, aliado à caridade, é o complemento à lei de justiça. Então, o Livro dos Espíritos também nos traz algumas conceituações interessantes sobre o que é o amor. É uma necessidade do homem, é uma atração que nós sentimos um pelo outro, é o complemento da lei de justiça, é a manifestação do sentimento e da afeição que o espírito sente. Então, o nosso próprio evangelho, ele traz algumas conceituações muito interessantes e que a partir disso nós conseguimos superar o primeiro tópico dessa palestra, dessa apresentação. Nós entendemos de fato o que é a linguagem, que é a forma que nós nos comunicamos e garantimos que somos compreendidos, e nós também entendemos o que é o amor, que é essa afeição, essa estima que nós sentimos por quem gostamos. Pode passar, pai. E aí, nós chegamos na segunda parte da palestra, que é para falar um pouco sobre o autor dessa obra e sobre a obra em específico. O autor, Gary Chapman, é um escritor estadunidense, um conselheiro matrimonial e um pastor batista, ou seja, é um pastor evangélico lá das correntes batistas norte-americanas e que a principal atuação dele é como conselheiro matrimonial. É assim que ele se notabilizou pelo mundo e por conta disso ele começou a escrever. Gary Chapman nasceu em 1938 e, ao longo de sua trajetória terrena, ele se aprofundou nos estudos sobre teologia, sobre antropologia, sobre educação religiosa e sobre educação de adultos. Ele, salvo engano, fez graduação em teologia e antropologia, fez mestrado em educação religiosa e fez doutorado em educação de adultos. Ou seja, uma pessoa que realmente estudou para poder entender melhor e aprofundar as conceituações de amor e as manifestações que nós temos na nossa vida. E aí, como eu falei mais cedo, ele se notabilizou principalmente pela sua atuação como conselheiro matrimonial, como palestrante, como participante de eventos, em que ele buscava levar as pessoas a manterem melhores relações saudáveis, principalmente em relação a casais. E aí o livro dele, As Cinco Linguagens do Amor, começa com uma passagem interessantíssima, que ele narra que uma vez ele estava andando de avião e um rapaz do lado dele simplesmente tirou o fone de ouvido e começou a puxar assunto com ele. E aí perguntou, olha, o que que você faz? E o Gary respondeu, olha, eu sou conselheiro matrimonial. E o rapaz, poxa, que coincidência, eu estou precisando de conselhos. E o rapaz começou a falar sobre a vida dele. E o rapaz falou que ele tinha se divorciado nessa vida por 3 vezes, em 3 casamentos diferentes, em que o primeiro durou 10 anos, o segundo durou 3, e o segundo durou mais 6 anos, ou seja, quase 2 décadas estando em relacionamentos matrimoniais diferentes, e que ele pergunta para o autor o que ele fazia de errado. O que de errado havia na vida dele para que ele não conseguisse manter o relacionamento, para que ele não conseguisse de fato, estar em sintonia com a pessoa com quem ele estava se relacionando, com quem ele estava casado. E aí ele narra cada um dos relacionamentos diferentes, dizendo que um deles ele era muito novo e que passou muito tempo com a esposa e que aí os problemas começaram a acontecer quando tiveram o filho, que ele sentiu que a esposa se distanciou dele por conta do filho e que aí ele não conseguiu resolver o relacionamento dele e que teve que se divorciar. O segundo, ele conta que foi aquela paixão avalaçadora que ele simplesmente achou que era a mulher da vida dele, que ele tinha encontrado, e que depois do casamento ele começou a identificar vários problemas que não soube resolver e que por conta disso também teve que se divorciar. E o terceiro relacionamento, ele fez o caminho contrário. Ele passou 2 ou 3 anos namorando e conhecendo melhor a pessoa,
até que teve o sentimento de querer casar, e novamente, a partir do casamento que os problemas surgiram, e mesmo que ele tenha passado 6 anos nesse último casamento, também não deu certo. E ele perguntou para o Gary Chapman o porquê isso não acontecia, o porquê ele não conseguia estar em sintonia com as mulheres com quem ele se relacionava. E foi através dessa inspiração que o Gary Chapman, esse escritor, ele criou o best-seller dele chamado As 5 Linguagens do Amor. É um livro escrito em 1992, ele é conhecido pelo mundo inteiro, já foi traduzido para mais de 40 idiomas, e que ele é realmente um livro interessantíssimo para quem tiver a oportunidade de ler. É um livro facilmente achado na internet, tem o PDF dele, basta jogar As 5 Linguagens do Amor que você acha o PDF. E é uma leitura extremamente fácil e gostosa de ser lida. E que aí o autor, o Gary Chapman, ele se inspirou nessa história desse rapaz que estava com ele no avião para que ele escrevesse esse livro e ajudasse a dar essas respostas às pessoas que estavam passando por esse mesmo tipo de problema. Então, por isso que ele, como conselheiro matrimonial, escreveu esse livro e, reiterando, é um best-seller para o mundo inteiro. Pode passar, pai. E aí, nós temos esse livro que fala sobre as 5 linguagens do amor. O que o Gary Chapman quis trazer com isso? Ele buscou, pela sua própria atuação como conselheiro matrimonial, auxiliar casais que estivessem passando por problemas, estivessem passando por empecilhos, estivessem passando por descomunicações em suas vidas, para que ele pudesse mostrar a essas pessoas uma sugestão de como resolver esse problema. Naturalmente, cada caso concreto se resolve dentro do seu caso concreto e, de fato, infelizmente, há problemas que não são possíveis de serem resolvidos, mas que o autor busca com essa literatura mostrar que a manifestação do amor ela é dividida em tópicos em específicos, que cada um de nós tem uma forma de manifestar esse amor. E que aí, se você não consegue manifestar esse amor a ponto de se conectar com a outra pessoa, você não consegue, de fato, garantir um bom funcionamento desse relacionamento e, por consequência, você não consegue garantir uma boa linguagem entre si. E, naturalmente, o autor escreveu essa obra buscando auxiliar casais, mas que existem outras relações humanas em que essas linguagens do amor, elas se manifestam. E aí essas linguagens do amor são divididas nesses 5 tópicos, que são palavra de afirmação, tempo de qualidade, presentes, atos de serviço e toques físicos. E aí, antes de aprofundar em cada uma delas, é interessante que quem estiver nos acompanhando, quem estiver nos assistindo e nunca tiver parado para ler essa literatura ou parado para refletir sobre as formas que o amor se manifesta na sua vida, que busque se identificar em uma ou mais dessas linguagens do amor. A minha, Felipe, por exemplo, é palavras de afirmação. Eu sou uma pessoa que gosto de transmitir o meu amor através de elogios, através de palavras, de conselhos, através de conversas. E que aí não necessariamente eu não transmito amor dessas outras linguagens que estão aqui catalogadas, mas que a minha principal é essa. A do meu pai, por exemplo, eu entendo que seja atos de serviço, que ele manifesta o amor dele através do serviço que ele faz por mim, filho dele, por exemplo, através do esforço que ele depreende na vida dele para garantir que eu tenha minha fonte de subsistência, para garantir que eu tenha um conforto, que eu tenha dignidade na minha vida, e que não necessariamente ele não me elogia ou ele não gasta um tempo de qualidade comigo, mas que a principal manifestação dele, na minha concepção, é essa. Já por outro lado, a minha namorada, a linguagem do amor dela é a de tempo de qualidade. Ela gosta de, quando nós estamos juntos, de fazer com que o tempo seja bem aproveitado. E o próprio autor, ele dá esse exemplo sobre o tempo de qualidade, falando que, por exemplo, você estar com a pessoa que você gosta assistindo televisão, você não está tendo um tempo de qualidade necessariamente com a pessoa, porque o protagonista do relacionamento vai estar sendo a televisão, e não o relacionamento em si. E por aí vai. Então, a sugestão que eu faço, antes de aprofundar em cada uma dessas linguagens, é que quem estiver nos acompanhando, nos assistindo,
Busque se identificar em cada uma delas. E que assim a gente consegue se aprimorar e entender melhor a forma que nós manifestamos esse amor para as pessoas. Que nós trazemos esse amor para as pessoas que estão ao nosso redor. E aí existe aquele exemplo clássico da relação de pai e filho, que o pai, por exemplo, ele não tem tempo porque ele trabalha muito, só que ele presenteia o filho. E mesmo assim o filho se sente carente e abandonado pelo pai. Por quê? Porque não basta que você dê uma linguagem de amor em específico. Ainda mais se for a linguagem que a pessoa não está tão disposta a receber, digamos assim. Há esse exemplo do filho, é muito comum em novelas, em filmes, livros. Na nossa vida nós devemos conhecer casos assim, de pais que são muito ocupados para terem tempo para os seus filhos, que não têm um certo tato para elogiar o filho, para ter conversas saudáveis, mas que presenteiam bastante, por exemplo. Isso não preenche o filho. Isso não faz com que o filho necessariamente seja amado, por mais que seja a linguagem de amor da pessoa que está fazendo essa linguagem. O porquê disso? Porque tão importante quanto nós manifestarmos o nosso amor é que nós possamos compreender a forma que a outra pessoa se sente bem recebendo esse amor. E aí está aqui um exemplo do pai para o filho que quer dar presentes, mas que o filho não se sente confortável com isso, porque na verdade ele queria tempo com o pai dele. Um outro exemplo, um relacionamento em que a pessoa ela é muito tímida e retraída e ela não se sente tão à vontade com toques físicos. Não adianta você ficar abraçando e beijando e puxando para perto a outra pessoa, porque ela não vai se sentir confortável. Então, o, não o apelo, mas o, o ideal é que você compreenda a forma que você manifesta o amor, mas a forma que você quer que a outra pessoa receba esse amor também. Por isso que essas 5 linguagens do amor, elas são interessantíssimas para que a gente possa melhor compreender o amor que nós sentimos, o amor que nós temos e o amor que nós queremos que a pessoa que amamos sinta vindo de nós. Então, uma vez feitas essas análises, esses parênteses, vamos passar a entender cada uma dessas linguagens do amor, a forma que nós podemos manifestar em cada uma delas. Tudo bem? Pode passar, pai. A primeira delas, que é a forma que eu mais me identifico, inclusive, é a chamada palavra de afirmação, que é a expressão do amor, a manifestação desse amor através de afirmações verbais que edifiquem e demonstrem esse sentimento. Ou seja, você chegar para a pessoa e falar um eu te amo, você chegar e falar eu me importo contigo, você chegar e perguntar como é que foi teu dia, você está bem? Estamos bem? Você quer me contar alguma coisa? Ou seja, falar e ouvir. É uma das formas principais que nós temos de manifestar amor, mas que particularmente me parece ser uma das mais difíceis. Porque para que a gente verbalize o amor que nós sentimos, nós precisamos principalmente quebrar uma barreira que nós temos com a outra pessoa, e que essa barreira nós espíritas sabemos, muitas vezes ela vem, essa barreira, de outros contextos espirituais, de outros momentos que foram vividos com a pessoa que nós estamos aqui amando e de compartilhando energia e sentimento, mas que para quem realmente gosta de expressar o amor dessa maneira, a afirmação verbal, a palavra, o discurso, o conselho é a melhor maneira que nós temos de manifestar esse amor. Então, quando alguém chega para você e diz eu te amo, ela está manifestando através dessa afirmação verbal o sentimento que ela tem por você. E vice-versa. A mesma coisa quando nós falamos, quando nós ouvimos que alguém nos ama. E que esse sentimento, quando ele não é mecânico, quando nós não falamos eu te amo de forma por falar, nós realmente sentimos a afirmação desse sentimento. E é essa a primeira manifestação de amor que o autor sugere. E que para quem recebe o amor falado, o amor dito, verbalizado, esse sentimento traz uma gratidão, uma segurança, uma valorização por quem recebe esse amor. Ou seja, a pessoa que recebe muitas vezes pode não estar preparado. Por exemplo, um casal que está acabando de se conhecer ou que já conhece há um certo tempo,
É sempre simbólico e profundo a primeira vez que um fala para o outro eu te amo, e que não necessariamente precisa ser ao mesmo tempo, mas que traz esse conforto, traz esse sentimento de que realmente há o amor e que ele é manifestado através da palavra, da verbalização. E os exemplos já mencionados a respeito dessa manifestação de amor são elogios, conselhos, palestras, porque não precisa ser necessariamente uma afirmação só para uma pessoa específica, mas nós temos grandíssimos palestrantes espíritas, assim como outras interpretações religiosas também têm. Já foi citado aqui o padre Fábio de Mello, por exemplo, que é padre católico. Estamos citando Gary Chapman, que é um pastor evangélico, que nós podemos citar, por exemplo, Chico Xavier ou Divaldo Pereira Franco nas suas palestras, que através dessa verbalização eles levam amor também. Então, existem vários exemplos do cotidiano, das nossas vidas, que nós podemos dar o amor e receber o amor através da fala, através da palavra. Então, essa é a primeira manifestação, as palavras de afirmação. Pode passar, pai. A segunda delas é o tempo de qualidade. O que é o tempo de qualidade? A expressão do amor feita através do tempo oferecido para quem se ama. E de que forma nós podemos fazer isso? Nós podemos organizar a nossa vida para que a pessoa com quem amamos tenha um tempo dedicado a ela, para que nós possamos demonstrar através do tempo oferecido à pessoa a forma que nós nos amamos, que nós amamos a pessoa. E para quem tem essa linguagem do amor como a sua principal manifestação, isso aqui é fundamental. Como citado o exemplo do menino que recebe muitos presentes do pai, mas ele queria a atenção do pai. Ele queria um tempo para ficar com o pai. O tempo de qualidade é essa expressão, através de fato do tempo que você consegue levar a pessoa e que você pode receber dessa pessoa também. E isso naturalmente não se limita a um relacionamento conjugal, principalmente porque no relacionamento conjugal você passa um maior tempo com a pessoa, você divide a vida com ela, você divide tempo, você divide um espaço com ela de convivência, mas não necessariamente tempo de qualidade é sinônimo de tempo de quantidade. Nós citamos o exemplo da televisão, que duas pessoas, um casal, por exemplo, está simplesmente jogado no sofá, olhando vividamente para uma televisão. Isso não é tempo de qualidade, isso é tempo de quantidade. Por que disso? Porque nós não necessariamente sentimos esse amor pelo tempo gasto, pela quantidade de tempo, mas pela forma que esse tempo é gasto, como, por exemplo, visitar uma família que mora em outro estado e que nós, por conta dessa distância, não passamos tanto tempo por lá. Mas quando vamos visitar essa pessoa, essa família que nós sentimos falta, o tempo gasto com essa pessoa é um tempo de fato qualitativo, um tempo de qualidade. Então, gastar tempo não tem necessariamente a ver com a quantidade de tempo gasto, mas a forma que você manifesta esse tempo para a pessoa que você ama. E ao mesmo tempo, a pessoa, quem recebe essa forma de amor através do tempo de qualidade, ela se sente conectada e valorizada com o com a manifestação desse relacionamento. Ou seja, quando você depreende seu tempo para outra pessoa, a outra pessoa se sente amada, se sente valorizada, se sente importante na sua vida. E que, naturalmente, nós não temos todo o tempo do mundo para dar para todas as pessoas do mundo. Mas, reitero, não se trata sobre tempo de quantidade em si, não se trata sobre a quantidade de tempo, mas sobre o que fazemos para que esse tempo junto seja especial. E aí alguns exemplos são sair para passear com amigos, com familiares, com a pessoa com quem amamos, fazer algo que o outro gosta, dedicar tempo de si mesmo à pessoa e etc. Pode passar, pai. A terceira manifestação de amor, que já foi mencionada aqui, é sobre presentes. É você colocar em objetos e símbolos visuais o amor que você sente pela pessoa. E que aí não necessariamente nós estamos falando de presentes através de uma quantificação econômica, monetária,
Ou seja, nós não estamos querendo dizer que manifestar amor é gastar dinheiro com a pessoa. Não. É fazer com que o amor que você sente por uma pessoa seja personificado, seja materializado em algo. E que aí eu já adianto para os exemplos, para que a gente possa melhor compreender. Você colher uma flor na rua que você achou bonita e dar para uma pessoa que você ama. Você levar alguma comida, alguma coisa boba, como um chocolate, a sobremesa preferida, um sanduíche que a pessoa gosta, um salgadinho que a pessoa gosta. Você simplesmente passar e falar, olha, pensei em ti, tá aqui essa comida para te alegrar. Assim como joias e outros presentes também que naturalmente fazem parte da vida cotidiana, mas que não necessariamente precisamos, reiterando, gastar para isso. Nós podemos fazer, por exemplo, cartões feitos à mão e outras coisas, presentes artesanais, para quem realmente tem algum talento, algum dom específico para fazer algo. Falando sobre, me recordei de um humorista que eu gosto muito de acompanhar, que ele faz parte de um grupo de comédia chamado Barbichas, que esse humorista por si se chama Anderson Bizoc, e que ele descobriu um apreço especial dele pela marcenaria, e que parte do tempo dele que ele tem para si, ele gosta de ficar entalhando na madeira. E aí a coisa que ele mais gosta de fazer são tábuas de carne, e que ele vai presenteando as pessoas que ele gosta. Então pode parecer algo bobo, algo simples, mas que ele mesmo depreende o tempo dele, para que ele possa dar uma tábua de carne para a mãe dele, para um amigo dele, para a esposa dele, e que assim, através do presente, ele possa mostrar a intenção que ele sente ao repassar esse presente para a pessoa que vai recebê-lo. Ou seja, a principal manifestação dessa expressão do amor é a intenção colocada através do presente. E que, óbvio, ela é percebida pela pessoa que o recebe. É muito comum nós vermos novamente na cultura pop em geral, filmes, séries, etc., exemplos de pessoas que esqueceram o aniversário de alguém, por exemplo, e que aí passam ali no mercadinho, no supermercado, numa loja rapidinho, compram algo e que a pessoa esperava receber mais. Não é que a pessoa esperava receber mais num valor econômico, é que a pessoa esperava que houvesse uma maior intenção dessa manifestação do amor. E que aí a pessoa, quem recebe, por outro lado, um presente bem intencionado, ela se sente amada, ela se sente querida e ela se sente lembrada por aquele que a presenteia. Então, a pessoa quem tem essa manifestação de amor como sua principal manifestação de amor, ela gosta de colocar nesses símbolos visuais o sentimento e a intenção que ela tem e assim presenteando outra pessoa. Acho que repetindo, não se trata necessariamente de gastar dinheiro, mas de você colocar em algo a sua intenção. Pode passar, pai. A quarta manifestação de amor, ela vem de atos de serviço. E que aí eu quis colocar já essa imagem interessantíssima, que é de um pai ensinando o filho, ensinando matemática, por exemplo, ensinando português ou qualquer outra coisa. O ato de ensinar é um ato de serviço, por exemplo. Ou seja, é a expressão do amor através de serviços feitos e que nesse serviço realizado você demonstra a sua dedicação ao outro. Aqui não se fala em intenção, mas em dedicação. Ou seja, o ato de serviço, como manifestação de amor, é um ato que você coloca na atividade realizada o sentimento que você tem por alguém. E aí existe uma infinidade de serviços feitos para isso. Um relacionamento matrimonial, por exemplo, que o Gary Chapman foca, ele fala muito sobre os deveres domésticos e que ele menciona, inclusive, o exemplo de casais que, por não conviverem juntos antes de casarem, eles de fato não se dividiam e atribuíam essa divisão das responsabilidades do lar, dos serviços do lar, mas que é uma forma que você demonstra o seu amor por outra pessoa. Você lavando uma louça para evitar que outra pessoa lave e se desgaste fazendo isso, você lavando a sua roupa e a da outra pessoa, você varrendo a casa, por exemplo, mas que não somente se resumindo a serviços domésticos, a serviços do lar. Ele quer dizer com isso a forma que você se dedica para evitar que a outra pessoa tenha que fazer esse esforço. E não somente isso, você pode, por exemplo, fazer esse serviço auxiliando em problemas, se colocando à disposição para ajudar, por exemplo, levando um amigo no aeroporto,
dando uma carona para um amigo e por aí vai. Ensinando o filho, ajudando no dever de matemática, etc. Então são atos, são gestos de serviço que a pessoa assim depreende para aquela pessoa que ela ama. Então, essa é a quarta manifestação de amor, e que por ela se percebe de fato, e é, na minha opinião, a concepção de amor que meu pai tem, por exemplo, a mais predominante nele, porque não necessariamente nós somos obrigados a chegar para a pessoa todo dia e falar: olha, eu te amo, quero que você fique bem, mas que só o simples fato de você estar junto, de você demonstrar que você está do lado da pessoa, já é um ato de serviço. E que aqui eu lembrei de um outro exemplo de um seriado chamado Todo Mundo Odeia o Chris. Talvez os mais velhos não conheçam, mas os mais novos devem conhecer. E que o personagem principal ele fala também que essa é a manifestação de amor dele, do pai dele. Que o pai dele era uma pessoa um tanto quanto fechada e não era o tipo de pessoa de falar eu te amo o tempo todo. Mas toda noite ele chegava e dizia para a pessoa: te vejo amanhã. Ou seja, amanhã estarei aqui por ti, para fazer o que precisa ser feito e para estar do teu lado, para que eu te acompanhe nessa vida. Então, o ato de serviço ele se resume nisso. Nesse serviço feito, que você demonstra dedicação ao outro, que você demonstra a sua presença ao outro. Pode passar, pai. E a última manifestação da expressão do amor é através de toques físicos. E que aí eu tenho certeza que, falando sobre ela, sempre vem em mente aquele parente que gosta muito de abraçar, de beijar, de apertar a bochecha. Isso é muito icônico também em nossas vidas. A gente sempre, quando é jovem, a gente sempre tem aquele parente que gosta de apertar a bochecha, que gosta de abraçar, que gosta de beijar. E que essa pessoa manifesta o amor dela dessa maneira, através do contato físico, através do calor e do aconchego que nós passamos a outra pessoa, que recebendo esse amor se sente aconchegada, se sente acalorada, se sente amada. Essa, na minha opinião, é a manifestação de amor de uma das minhas irmãs, a minha irmã mais nova, que ela gosta muito de chegar com pessoas com quem ela gosta e abraçar e beijar e compartilhar calor. Então, o toque físico, ele é manifestado dessa maneira, no sentido conjugal também, andar de mãos dadas, se relacionar sexualmente, são manifestações de contato, manifestações de pele com pele. E que assim como o casal que está aí na rede gosta de compartilhar uma rede, dormir de conchinha, por exemplo, a pessoa que tem como toque físico a sua principal manifestação de amor, ela manifesta esse amor através desse contato, através desse toque. Então, meus irmãos, são essas as 5 formas de amor que o autor Gary Chapman entende existirem. Pode passar, pai. E que aí nós já partimos para a conclusão. Só para reiterar, as 5 formas de amor, em ordem, pelo menos eu acredito que vai em ordem do que eu estipulei aqui, são palavras de afirmação, tempo de qualidade, presentes, atos de serviço e toques físicos. São 5 formas que o autor compreende que nós manifestamos o amor, que nós demonstramos esse amor. E que aí, uma vez que nós falamos sobre, que eu tenho certeza que quem está nos acompanhando fez o dever de casa, de melhor tentar se encaixar em algum desses contextos, eu questiono qual a importância de nós entendermos isso, como o amor se manifesta. Ora, é importante, pelo que já foi falado, primeiro, para que nós mesmos possamos nos entender e compreender a forma que nós manifestamos esse amor, e segundo, que nós possamos garantir que a pessoa que recebe esse amor, ela se sinta de fato amada, se sinta de fato compreendida na sua necessidade de amar. E aí, novamente, cada indivíduo possui a sua maneira, a sua peculiaridade, a sua particularidade de manifestar esse amor, mas que, pelo menos na concepção do autor, da qual eu compartilho, se não a totalidade, mas a maioria das manifestações que nós possamos fazer de amor se encaixa em alguma delas. E que aí, como já foi percebido ao longo dessa apresentação, essas linguagens elas não estão limitadas ao que se apresenta de um relacionamento conjugal, mas ao contrário. Eu citei muito o exemplo de pais com filhos, de amigos entre si, e que por aí vai. Qualquer relacionamento, mesmo espiritual,
ele se manifesta aqui. Mesmo a obra Nosso Lar, por exemplo, nós lembramos que a vida do André Luiz foi permeada dessas manifestações de amor. Aquele momento que o André Luiz, por exemplo, está nas câmaras de regeneração e que aquela sobrinha, salvo engano, do Tobias, ela tenta ir para o outro lado e o André Luiz tenta trazer um conselho para ela, falando para ela se acalmar, falando para ela melhor compreender o que aconteceu com a vida dela. O André Luiz busca, na sua forma de amor, ajudar através de palavras. E por aí vai. Então, nós, enquanto espíritas, estamos regados por essa manifestação de amor, por esses exemplos, principalmente no Evangelho de Jesus. Jesus é o melhor exemplo que nós podemos ter sobre qualquer uma dessas manifestações de amor, uma vez que foi o Espírito mais perfeito, o único Espírito perfeito que já esteve entre nós, aqui nesse contexto terreno. E que é através do exemplo dele, mas através também das nossas vidas cotidianas, nós podemos entender melhor essa forma de manifestação. E para finalizar, o porquê é importante a gente falar sobre amor? Porque nós estamos há quase 1 hora falando sobre amor. Porque é dito lá no Evangelho que fora da caridade não há salvação. E que é dito também que o amor, assim como a caridade, é a melhor forma de se alcançar a lei de justiça. Ou seja, quando nós praticamos a caridade, quando nós nos colocamos ao lado de alguém para ajudar essa pessoa, das mais diversas formas que nós podemos ajudar, e que essas formas também se encaixam na linguagem do amor, nós estamos praticando a caridade e finalmente contribuindo com a nossa evolução. Então, por exemplo, nós enquanto espíritas, como é que possamos praticar a caridade e fazer com que ela se manifeste através do amor? Já foi dito aqui, só não exatamente ao espírita, mas que, por exemplo, o espírita, que ele quer ajudar outra pessoa, ele traz uma palavra de amor, uma palavra de aconchego, ele leva atos de serviço na vida dele para que ele possa melhor ajudar as outras pessoas, uma mesa branca espiritual em que nós recebemos espíritos amigos para conversarmos, e mesmo aqueles nossos irmãos um pouco mais em situação de turbulência, nós estamos prestando um serviço a eles e que por aí vai, etc. Então, para realmente concluir e devolver a palavra ao nosso organizador da atividade, meu pai Fábio, com muito orgulho de estar aqui dividindo mais esse momento com ele, quero agradecer a oportunidade, mais essa oportunidade do nosso centro, do nosso querido centro, de estar aqui, dessa vez trazendo uma atividade um pouco mais para fora do que diz o livro dos Espíritos, mas que ao mesmo tempo profundamente o que diz o livro dos Espíritos. Porque, reiterando, fora da caridade não há salvação, e que fora do amor também não há salvação. E que para que nós possamos praticar o amor e a caridade, nós precisamos entender as formas que o amor se manifesta. Então, realmente finalizando e devolvendo a palavra, finalmente quero agradecer a oportunidade e que assim seja. Pai, pode aparecer de volta. Agradecemos o Felipe. Eu gostei muito desse tema. Eu gostei muito, eu acho que cada pessoa se enquadra um pouquinho naquilo que ele falou. E vai muito do que os nossos grandes orientadores espíritas falam, que não existe reencarnação perdida. Até aqueles mais vis irmãos, que ainda não atentaram para o bem, ainda não atentaram para querer evoluir moralmente, eles se enquadram em alguma dessas características. Independente do mal que ele possa causar, mas não existe ninguém tão mal que não tenha um laço de bondade nele. E isso, os espíritos, quando eles vão em resgate, ajudar esses irmãos que estão em zonas difíceis, eles usam justamente aqueles outros irmãos que outrora esses espíritos amaram, respeitam. Então, muito interessante esse tema, interessante demais. Então, Felipe, muito obrigado pela
sua disponibilidade, muito obrigado por trazer esse assunto e já vamos se preparar para a próxima. Pai, eu só queria pedir a gentileza, que eu acabei esquecendo o último slide da apresentação, eu até lhe mostrei. Acredito que a gente tomaria um pouco mais de tempo para apresentar de novo, mas eu só queria fazer a referência que o último slide ele é um trecho de uma entrevista do Paulo Gustavo, que eu tenho certeza que todo mundo sabe quem foi, um ator Vamos fantástico. improvisar aqui mais um minuto, então. Deixa eu colocar ele. Pronto, perfeito. Paulo Gustavo, um ator fantástico que nos deixou e que, assim como a Marília Mendonça, que nos deixou ontem, são artistas que, de fato, através da sua arte, conseguiram trazer essas manifestações de amor, conseguiram fazer com que seus fãs, nós, pessoas da sociedade, sentíssemos esse amor. E que eu fiz questão de trazer essa frase que Paulo Gustavo disse, que ela diz assim, para realmente finalizar: diga o quanto você ama a quem você ama. Mas não fica só na declaração, gente. Ame na prática, na ação. Amar é ação, amar é arte. Muito amor, gente. Até logo. Então, para realmente finalizar, que amar seja ação, que amar seja arte. E que amor seja nossa prática nas nossas vidas cotidianas, seja em qualquer forma que ela se manifeste. Então, meus irmãos, já estamos no nosso tempo. Vamos nos preparar para agradecer a Deus mais uma vez a oportunidade de receber tão belos ensinamentos. Vamos fechar nossos olhos, vamos mentalizar Jesus, vamos pedir a Ele que nós tenhamos força moral de nos aproximar dele a cada momento, a cada ação. Por mais difícil que possa parecer, por mais difíceis que são as situações encontradas no dia a dia, mas sabemos que o amor é a única chave que vai fazer a gente evoluir. Nós amamos quando estamos fazendo caridade, nós amamos quando estamos ajudando qualquer pessoa, nós amamos quando estamos ajudando um irmãozinho do reino animal que estão aqui sob a nossa guarda e tantos de nós não compreenderam isso ainda. Nós amamos quando ajudamos uma pessoa a atravessar a rua, nós amamos quando matamos a fome de uma pessoa, simplesmente nós amamos quando abraçamos uma pessoa, nós amamos quando fazemos uma pessoa em situação grave voltar a se sentir como gente. Nós amamos quando estamos orando, nós amamos quando estamos tentando ser exemplo para alguém. Então, por mais que possa parecer que o amor não existe, por mais que possa aparecer informações de deturpações do amor, informações que isso é coisa do passado, mas não é. O amor ele está presente em cada ato, em cada gesto que a gente faz. E felizes daqueles que conseguem compreender esses gestos, que conseguem abrir os olhos e abraçar essa causa, são aqueles irmãos que vão dar passos largos no rumo da evolução. Então, Mestre Jesus, te agradecemos mais uma vez a oportunidade de podermos estar aqui passando mensagens que toque o coração, que seja de uma pessoa, que toque a mente de algum irmão do mundo maior que está aqui em aprendizado. Nós te agradecemos, Mestre, por estar conosco, por ser esse Pai de amor que nós temos. E sim, o amor não exime o pagamento de dívidas passadas. Isso se chama justiça. E a justiça está englobada no amor. Então, Mestre, te agradecemos a oportunidade. Te pedimos que fique conosco hoje, para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus.